Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e resolvi gravar este vídeo, que será um vídeo curto, para abordar um tema importante, que é o Game Engine e ELB3. Neste vídeo eu pretendo especialmente falar sobre o emprego de ferramentas, ou SDK, Kit de Desenvolvimento de Software, para criar jogos NFT, onde essas ferramentas elas fazem a ponte entre os Games Engine e a Web3. Para isso eu vou seguir este roteiro, onde eu irei apresentar uma breve introdução, depois eu irei falar sobre o problema em questão, irei apresentar a atual pilha de tecnologias Web3, também vou falar um pouco sobre SDK para jogos NFT ou jogos Web3, e no final do vídeo apresentar a minha conclusão. Então vamos lá para a introdução. Pessoal, a popularização da Web3, sem dúvida nenhuma, ela foi alavancada em 2021 pelo crescimento dos jogos NFTs. E, consequentemente, aumentou o interesse dos desenvolvedores em aprender a criar esse tipo de jogo. Eu tenho recebido várias mensagens de desenvolvedores que estão interessados em criar jogos NFT. Normalmente as mensagens eles apresentam algumas dúvidas, e a principal dúvida que eu tenho observado nas mensagens é como integrar um determinado game engine, ou seja, um motor de jogo, com uma determinada plataforma blockchain. Por exemplo, como realizar a integração entre um jogo desenvolvido no Unity com a plataforma BSC. Ok? Então, para responder a essa dúvida, que ela é muito comum nas mensagens que eu recebo, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu quero ressaltar que existe um valor no desenvolvimento de jogos NFT, mas que também existe um valor significativo na construção de ferramentas voltadas para oferecer suporte à integração entre a Web3 e os Games Engines. A Web3, pessoal, ela é muito incipiente com relação a ferramentas para fazer essa integração, essa ponte entre os Games Engines e plataformas de suporte à blockchain. Ok? As ferramentas atuais, como o Unity, como o Unreal, elas não oferecem um suporte nativo para a Web3, certo? E aí, já entrando no problema, no que se refere ao desenvolvimento de aplicações descentralizadas ou de jogos NFT que sejam baseados no front-end web, especialmente fazendo uso da pilha de tecnologia de suporte à Web3, os desenvolvedores já têm acesso a uma variedade de ferramentas que estão à sua disposição para acelerar o desenvolvimento desta categoria de aplicação. Ferramentas como as linguagens HTML, CSS, JavaScript, frameworks como React, o Vue, o Svelte, biblioteca para fazer a integração entre o front-end web e uma rede de uma determinada plataforma de suporte à blockchain, como a ELB3JS, EtherJS, tem também o Red Hat, certo? E hoje nós já temos acesso a algumas opções de plataformas blockchain, como Ethereum, como BSC, como Polygon, entre outras. No entanto, pessoal, aí vem um problema.
Quando se trata de construir um jogo NFT, falta justamente uma ponte entre os games engines, né, de jogos, que são baseados em Unity, Unreal, né, e plataformas de blockchain como Ethereum, BSC, Polygon, XDAI, entre outras. Certo? Então, repetindo, para desenvolver esse tipo de aplicação, que tem como base um projeto em Unity ou um projeto Unreal, ou seja, projeto baseado em um game engine, que visa se comunicar com um contrato inteligente que está rodando em uma determinada plataforma, o desenvolvedor ele enfrenta uma dificuldade de ter acesso a um SDK, de ter acesso a uma ferramenta que forneça suporte para essa comunicação, para essa ponte. E aí, para contornar esse problema, os desenvolvedores de jogos para o Web3 estão improvisando soluções, como eu mostrei na videoaula passada. Na videoaula passada, eu mostrei como realizar a integração entre um projeto em Unity com uma determinada rede da plataforma Ethereum, especialmente a Hopstan, por meio do MetaMask. E para isso eu tive que improvisar uma solução baseada na exportação do projeto em Unity como um ElbGL, né, usando um template ElbGL que ele foi criado especialmente para oferecer suporte ao Web3, certo? Então, essa solução improvisada, ela foi necessária ser criada porque o Unity ele ainda não fornece um suporte nativo ao Web3. Entenderam a dificuldade? Entenderam o problema? E aí, falando um pouco sobre a atual pilha de tecnologia Web3, é possível observar que jogos NFT, aplicações digitalizadas, cujo front-end seja baseado em Elb-sites, como já havia falado, os desenvolvedores eles podem fazer uso de linguagens como HTML, CSS, JavaScript, bibliotecas como Elb3JS, ETJS, que fazem a integração com a camada blockchain, que pode ser baseada em Ethereum, BSC, Polygon. Okay? Já quando surge a necessidade de realizarmos a integração de um projeto, de um game 3D, por exemplo, ou baseado em AR e VR, com uma determinada plataforma de suporte a blockchain, a gente se depara com essa lacuna aqui, que eu representei através desses sinais aí de interrogação. Repito, ainda não existe um suporte nativo nesses games engines, certo? Que viabilize essa integração entre um jogo desenvolvido no Unity, por exemplo, com a plataforma Ethereum ou com a plataforma BSC. Então é aí que entra a improvisação, como exportar um projeto em Unity como um ElbGL. Beleza? Mas vale ressaltar que eu também, em videoaulas passadas, eu ensinei como realizar a integração entre um projeto em Unity e com a plataforma Ethereum por meio de uma ferramenta, por meio de uma biblioteca chamada Nethereum. Estão lembrados disso? Então, Nethereum é uma das primeiras iniciativas de desenvolvimento de um SDK, de uma ferramenta, para fazer essa ponte entre um game engine e uma determinada plataforma de suporte à blockchain. No entanto, o Nethereum ele é especialmente voltado para fazer a ponte entre
um projeto em Unity e a plataforma Ethereum. Ele não fornece suporte à integração entre um projeto em Unity e BSC, por exemplo. Está entendendo? Consequentemente, existe uma demanda, pessoal, muito alta para o desenvolvimento de ferramentas que viabilizam fazer essa integração. Então existe muito valor, como eu falei no início do vídeo, na construção dessas ferramentas. Ok? Por exemplo, existe uma ferramenta chamada TurnWeb, que ela foi desenvolvida para oferecer suporte ao desenvolvimento de aplicações para a Web3 de uma maneira ágil, de uma maneira fácil. Ela fornece um ambiente amigável que torna simples a criação de aplicações para a Web3. Aplicações de vários tipos, aplicações voltadas para NFTs, para marketplaces, para negociação de tokens, entre outras aplicações. Inclusive eu pretendo mais para frente gravar alguns vídeos ensinando como usar essa ferramenta. Só que ela é voltada para essa categoria aqui, né? Para essa categoria de aplicações. Ela não fornece suporte para essa outra categoria aqui que é baseada em Unity, Unreal, né? Ou seja, desenvolvimento de game 3D, AR, VR. Não, ela não atende. Beleza? Mas é interessante eu mostrar essa ferramenta para vocês, para dizer o seguinte, ó, já existe desenvolvedores preocupados, interessados em desenvolver ferramentas de suporte ao desenvolvimento de apps para Web3 que visam acelerar o desenvolvimento, tornar mais simples. Beleza? Então, o que eu estou enfatizando é que existe uma grande oportunidade aqui para nós desenvolvedores, que é desenvolver essas ferramentas que vão fazer um meio de campo entre Unity, Unreal e Ethereum, BSC, Polygon, ou entre Android e Ethereum, ou entre iOS e BSC. Entenderam? Existe uma forte demanda para isso. Então eu gostaria de plantar, né, essa semente, né, essa reflexão, mostrar para vocês essa oportunidade, né, de desenvolvimento de ferramentas para atender especialmente esta pilha aqui de tecnologia, né? Ok? E aí, falando um pouco sobre SDK para jogos NFT ou para jogos Web3, né? Como eu já ressaltei, diante do cenário apresentado, é possível constatar que existe uma enorme demanda por SDKs de suporte ao desenvolvimento de apps, de jogos para o Web3, especialmente, repito, para fazer aquela conexão, né, entre projetos desenvolvidos em Unity, Unreal, Android, iOS, para plataformas blockchain. Então justifica-se, pessoal, a criação de SDKs para apoio ao desenvolvimento, né? SDKs. SDK significa Kit de Desenvolvimento de Software, certo? Então vamos dizer assim, é como se fosse uma maleta, né, que contém um conjunto de ferramentas que fornece suporte ao desenvolvimento de um determinado tipo de aplicação, certo? No caso, para a Web3, é interessante que essas ferramentas elas ofereçam o suporte para várias plataformas, ou seja, desenvolver um jogo NFT que pode ser baseado em web ou que pode ter o front-end baseado em Android, iOS, e que ele possa usar várias plataformas de suporte a blockchain e também oferecer suporte a padrões de tokens. Ainda não existe um SDK que consiga preencher todas essas lacunas, vamos dizer assim, certo? Então, para concluir este vídeo, como já falei, não é um vídeo longo,
eu pretendo nos próximos vídeos cobrir exatamente o emprego de SDKs que estão no momento sendo desenvolvidos de suporte à criação de jogos Web3. No momento eu estou participando de um projeto e realizando testes com um determinado SDK, e nos próximos vídeos eu pretendo mostrar, né, como nós podemos fazer a integração de um projeto implementado no Unity com outras plataformas de suporte a blockchain por meio, né, de SDKs que estão sendo desenvolvidos. Beleza? Eu havia falado sobre a biblioteca Ethereum, né, para o Unity, que é uma opção que já existe. Quem estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo fortemente assistir essa sequência de vídeos que eu venho gravando sobre Unity e Ethereum, onde eu mostro como usar a biblioteca Ethereum para fazer essa integração com o Unity e a plataforma Ethereum. Beleza, pessoal? Então eu espero que eu tenha conseguido responder a essa questão que vem se repetindo nas mensagens que eu estou recebendo com relação a como nós podemos fazer a integração entre um determinado projeto implementado em um determinado game engine com uma determinada plataforma de suporte à blockchain. Nós estamos ainda bem no início e muita coisa vai acontecer com relação a ferramentas que deverão ser desenvolvidas. Quem sabe, né, a empresa criadora da ferramenta Unity, ela, nas próximas versões do Unity, comece a oferecer suporte à integração com a Web3, por exemplo. Certo? Então muita coisa vai acontecer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tudo bem? Forte abraço.